Mas faz parte, né? Sim. Mas a gente se sente muito sozinha. Isso é uma situação... Você se sentiu assim também? Me sentia também, até mais no meu segundo filho, que foi na pandemia, né? Então, assim, Nosso, realmente não podia, né? Além de, né, no primeiro eu senti esse impacto. E eu acho que, na minha experiência, né, e o que eu vejo que é comum em algumas mães, tem essa parte das amigas esquecerem um pouco, porque você tá em outro momento, e aí você tá com o bebê e tal, às vezes não é um programa que é bom pra bebê, mas às vezes a gente também acaba ficando mais seletiva, né? Sim. De assim, não é um lugar pro bebê, ou então, sei lá, medo de doença, quanto mais quando é o primeiro, né? Não, a gente fica assim com os medos e tal. E aí no segundo, eu no primeiro tive tinha a toda zika, uma restrição, né? Meu irmão fala pra mim, eu tenho um irmão gêmeo, a grande maioria que assiste aqui já sabe, mas eu tenho um irmão gêmeo e ele fala pra mim assim, a primeira gravidez, Marcela, você, né, teve a situação da zika, eu graças a Deus não peguei a zika, mas teve a situação da zika que eu saí quase de burca, se tivesse burca com repelente pra vender, eu tinha comprado, tinha usado. Aí o segundo, pandemia. Meu irmão fala, não engravida a terceira vez, que vai ser um apocalipse, sabe? Não, você tá proibida de engravidar de novo, Marcela, porque não tá dando certo, tá? Acabou agora. E realmente foram situações, a Covid, então a gente tinha medo da gente pegar. A criança, então, olha, foi um momento muito complicado. E aí potencializou tanto o isolamento social, mas assim, o marido muitas vezes também ficou isolado. Porque uma coisa que eu sentia muito, principalmente no meu primeiro filho, é que eu ficava o dia inteiro ali com a criança, né? Eu não tinha muita rede de apoio, tinha alguma, mas não tinha muito. E eu ficava doida pra ele chegar em casa pra poder conversar com um adulto. Eu não aguentava mais, mundo bita, e troca fralda, e dá mamar, e não sei o quê, e bufou. Eu amei a maternidade, mas eu ficava doida pra conversar com um adulto. E muitas vezes ele chegava cansado, queria fazer as coisas dele. E aí na pandemia a família ficou um pouco mais próxima, porque muitos pais, né, principalmente quem não trabalhou na linha de frente, também ficou um pouquinho mais em casa. Mas aí teve isolamento da família também muitas vezes. É complicado. E aí uma pessoa também incomoda a outra dentro de casa, né? Porque é complexo. E aí, a gente entra depois dessa situação dos impactos do isolamento social das mulheres, o que significa. A gente escuta muita coisa na internet, mas assim, o que realmente significa o autocuidado para a mulher que está passando por esse momento de maternidade? O autocuidado para a mulher que está passando isso é fundamental. E assim, né? O que é esse autocuidado? Tem muita gente que fala, autocuidado é fazer o skincare, o autocuidado é sair com as amigas, sei lá, né? O autocuidado é o que a mulher se sentir bem fazendo. Na verdade, esse autocuidado é um cuidado com ela mesma, né? E aí cada mulher vai descobrir sua forma de autocuidado, né? Tem umas que sair para socializar é um autocuidado, outras ficar quietinha tendo seu momento é um autocuidado, outras realmente fazer uma massagem ou sair para o salão é um autocuidado, outras, sei lá, dormir é um autocuidado, ler, né? Enfim. Mas a mulher ter um tempo para se cuidar é muito importante, porque o que a gente vê muito, né, são mulheres em doação absoluta, que ok, quando é ali super bebezinho é esperado, né, tem um momento ali que o bebê também, né, ainda tá precisando daquele cuidado absoluto, mas depois de um tempo também é bom que a mulher consiga ter o seu tempo, confiar em outras pessoas para ficarem um pouquinho com o bebê, ela poder dar uma oxigenada dessa relação ali tão intensa, né? E se permitir, eu tive essa dificuldade de me permitir, no primeiro, no segundo não, mas no primeiro de me permitir viver isso. Eu tive uma babá que ela chegava em casa e eu ia pro crossfit. Ela botava o pé pra dentro e botava o pé pra fora. Eu me sentia culpada e com vergonha de falar pra ela que eu tava indo pro crossfit. Porque eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar pra outra pessoa que eu tô deixando meu filho pra ir pra academia? Eu me sentia uma pessoa supérflua. E não, era uma coisa de autocuidado, de estar ali conversando com outras pessoas, fazendo exercício físico, né? Então, hoje, fora já dessa situação, eu consigo enxergar que não era bobeira, mas isso que eu tava sentindo não condiz, né? E era um autocuidado pra mim naquele momento. Sim, né? É muito comum ouvir esses relatos, assim, né? No consultório, de amigas, enfim, né? Que a gente tem essa romantização da maternidade, né? Parece que a mulher tem que se doar 100%, que ela é a única cuidadora do bebê. Então, assim, eu acho que isso vem mudando, até com essas coisas de rede social, né? Novas informações. Mas a gente ainda se coloca muito nesse lugar, né? Então, o que eu vejo muito também é assim,
eu tenho ajuda ou de uma babá ou da mãe para trabalhar, porque eu tenho que trabalhar e ganhar dinheiro, Sim. né? Então a pessoa se permite. Mas se é para sair com um amigo, para ir pra academia, aí parece que é bobeira, assim, né? E a pessoa não se sente. Que eu tô deixando, abandonando a criança. Ai, gente, tô lidando louca. com as minhas necessidades, mas a gente também precisa, né? Se olhar, se respeitar pra gente ficar fortalecida e saudável. Precisa tá bem pra criança tá bem. Eu sempre falo isso. Ninguém fala isso pra mim. Ou nunca me lembro, que eu acho que eu também não me lembraria. Mas que a mãe precisa estar bem, não só de saúde, mas também de cabeça, para que a criança fique bem, né? Porque as etapas vão passar e você precisa estar ali para dar suporte pro teu filho, e até muitas vezes para uma família inteira, né? A mulher, ela tem esse lugar de suportar emocionalmente muitas vezes os pais, e, enfim, toda a situação que cai em cima da gente, né? Alguém tem que segurar esses pratinhos, alguém tem que equilibrar os pratinhos. Para as pessoas que estão de fora, Júlia, existem alguns sinais que as pessoas podem estar atentas de que essa mulher, ela está negligenciando a saúde mental dela? Sim, eu acho que assim, né? Se a família, né, as pessoas que estão em volta percebem uma mudança de comportamento, ou uma mulher que chora muito, ou não tem interesse, né, pelas coisas que ela tinha antes, ou tá 100% focada no bebê, não confia em ninguém, né? Enfim, alguns sinais que podem ser um alerta, assim, né? Nossa, acho que ela não tá muito saudável, de repente ela precisa de uma avaliação, a gente só precisa ter um olhar atento pra ela, né? Porque às vezes o olhar vai todo ali pro bebê, né? O bebê nasceu e todo mundo, pá, e ninguém olha muito pra mulher. E aí as pessoas em volta precisam estar atentas a essa mulher também, até pra sinalizar pra ela, que é o que você tinha falado lá atrás, né? Às vezes a mulher que tá ali vivendo aquele mar, não né? Aquele turbilhão ver. emocional, não consegue perceber muito ali, né? Só vai ver depois que já passou. Então a família ou amigas próximas, enfim, né? Quem estiver por perto que perceber mudanças importantes, é importante sinalizar e caminhar, né? Até coisas que antes faziam sentido para essa mulher. Claro que muitas coisas deixam de fazer sentido e é natural, mas outras não. E eu acho que pontuar em excesso, de repente, não é ruim, né? Porque existem mulheres que vão precisar de ajuda e muitas vezes o marido, as pessoas mais próximas não vão ter esse olhar. E aí entra uma minha próxima pergunta, que eu posso já ter começado a responder, qual é a importância de que as mulheres busquem redes de apoio e principalmente grupos de outras mulheres, de outras mães? É super importante, porque assim, a gente até na psicologia fala, né, que essa coisa do grupo é muito potente, porque tem a identificação, que são pessoas vivendo aquela mesma fase que você, e tem esse suporte mútuo aí, né? Uma pode falar uma coisa que ajuda a outra diz uma coisa que dá um insight, enfim, né? E às vezes esse apoio emocional também, né? Que a mulher conversando com o marido, ele não faz ideia do que é ser mãe, ele nunca né? brincou de boneca. Fala, algumas amigas questionam os maridos. Ele isso, ele aquilo. Falo, olha só, ele nunca brincou de boneca. O homem é totalmente despreparado, a não ser que tenha cuidado de um irmão, né? Mas ele é totalmente despreparado para cuidar ali de um bebê, né? A gente brincou de boneca, a gente sabe ali da roupinha, da fraldinha, da posição, a gente já sabe até colocar o neném. Os homens muitas vezes nem sabem, né? Então, assim, esse apoio, eu tive um grupo, me colocaram no grupo quando eu engravidei, me colocaram num grupo, eu só conhecia uma ou duas mães, né, também gestantes, que estavam nesse grupo, mas me colocaram no grupo de mães de 2016. Era uma amiga que morava aqui na Zona Sul do Rio e que devia ter mais umas 10 amigas grávidas, todas em 2016. Alguns iam nascer ali nesse ano ou no próximo, enfim. E eu, mãe de primeira viagem, nunca tinha tido um bebê muito próximo de mim, uma irmã, uma prima, alguma coisa que eu tivesse vivenciado ali a situação. Muito inocente, tá? De mim, muito inocente. E aí eu achava que aquilo que estava acontecendo era só comigo, era só com meu filho. E aí naquele momento que eu pegava aquele grupo para olhar, para ler ou para perguntar, gente, eu descobri que já estava acontecendo com todo mundo, já tinha acontecido, já sabia até o remédio, claro que eu não medicava meus filhos por causa do grupo, mas eu já conseguia até conversar melhor com a pediatra, ou situações mesmo de... Eu nunca cozinhei, então até na hora da introdução alimentar,
como fazer. Dá assim, dá saltar o danoninho de como é que é? Inhame. O danoninho Todo a mundo dá. receita do danoninho de inhame. Tem algumas coisas, produtinhos pra comprar, o bico não sei lá o que, da marca não sei lá o que. Então assim, é muito interessante realmente você tá num grupo desse. É a história da identificação do grupo, porque às vezes assim, né? Ai, meu filho não dorme, ele tem problema. E a mãe acha que é só o filho dela ou é ela que tá fazendo tudo errado. E quando você vai ver, nenhum bebê dorme, né? Nenhum bebê dorme. Deixa Porque eu contar. eu mesma sendo, né, psicóloga e trabalhando com criança, eu também não tinha muito contato com bebê. Então eu senti muito também, né, quando eu tive filho. E às vezes eu tinha um grupo lá de mãe e tal, de uma clínica, na verdade, que eu ia fazer roda de conversa e tal. Só que aí eu já tava vivenciando aquela situação como mãe, que também é diferente, né? Totalmente. E aí eu ia lá desabafar alguma coisa, ou elas perguntavam alguma coisa e eu falava, e aí uma vai ajudando a outra, né? E eu lembro que o meu primeiro filho pra dormir era ruinzinho. Eu falava, gente, eu devo estar fazendo alguma coisa errada. O meu era E também. aí aquilo, eu sabia racionalmente que tem imaturidade neurológica, que tem alguns bebês, né, a maioria que tem dificuldade de dormir. Só que aí você vira mãe, você esquece tudo, né? Você acha que é só com você. Júlia, se eu te contar o que eu fazia, eu achava que ele tava dormindo. Quando o garotinho, tadinho do meu primeiro filho, gente. Eu falo pra ele, filho, você me ensinou, você tá me ensinando a ser mãe. Pro segundo, já tá mais fácil, porque eu já sei ser mãe. O primeiro eu não sabia. A criança passava de 3 horas dormindo, eu acordava. Porque eu achava que tava acontecendo alguma coisa. E eu também reclamava que ele não dormia. Então, assim, a gente faz umas coisas muito sem sentido. Ir lá ver se tá respirando, claro que a gente vai. Ir lá não, tá? Porque já tava no meu quarto, na minha cama. Mas toda hora ir lá pra ver se tava respirando. E assim, tá muito tempo dormindo, eu acordava. Então eu também, hoje, sei que eu atrapalhei muito essa criança pra dormir, porque eu acordava ele, que não é possível. E que tinha que mamar. E a pediatra falava pra mim, e eu tô falando aqui pra vocês, se ele tiver com fome, ele vai. Claro que recém-nascido tem a questão da hipoglicemia. Então a gente precisa ter esse controle da amamentação. Mas já maiorzinho, passou de 3 horas sem mamar, eu ficava, não, tem que acordar de madrugada. E a pediatra falou, Marcela, ele não tá magro, ele tem uma criança cheinha, forte, saudável. Se ele não acordar pra mamar, você não vai acordar ele. E aí um tio do meu marido um dia falou assim, Marcela, por que você acorda de madrugada? Porque eu reclamava, eu era um zumbi, todo mundo falava sobre isso comigo. Marcela, por que você acorda ainda pra dar mamar pra ele de madrugada? Você come de madrugada? Ninguém acorda de madrugada pra comer. Por que a criança tem que mamar de madrugada? É verdade, ele não precisa mamar de madrugada. E aí vinha até a situação de mamar, aí ele pegava no sono e eu tinha que escovar e começava a noia da odontologia. Então, foi muito complexo para mim. E eu vi que no grupo as mães também passavam pelas mesmas coisas.